Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequenino espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão, ou procurando, digamos, ter uma leitura cristã nossa, tirando lições para a nossa vida, para a nossa realidade daquilo que nós vemos nos noticiários. Portugal tem-se orgulhado de ser um país que recebe bem. Nós temos estado abertos, digamos, à chegada de refugiados de vários contextos, de várias realidades. É verdade que a recepção destes refugiados tem sido sempre em número muito pequenino. O número de refugiados sírios ou afegãos que chegou a Portugal foi pequeno. Neste momento, com a crise na Ucrânia, o número de refugiados tem sido bastante maior. Sobretudo porque a comunidade ucraniana em Portugal já era significativa. E por isso, muitos dos que têm vindo são parentes de ucranianos que estão em Portugal. Estes que estão a chegar e que são parentes terão um bocadinho mais de facilidade na sua integração, porque tendo familiares aqui, já têm pessoas que os recebem, já estão integradas na sociedade. Muitos destes parentes que moram cá já falam português. Enfim, torna-se muito mais fácil. Mas também têm chegado algumas milhares de refugiados que não estão propriamente ligados a nenhum parente em Portugal e que, no entretanto, perceberam que Portugal seria um país de acolhimento e vieram. Ora, veio às notícias, e tem sido bastante falado, a situação ligada à Câmara de Setúbal, porque a recepção de refugiados foi feita ali por um casal de elementos que são russos, o Sr. Igor Kashim e a Sra. Yulia Kashina. Eles foram os responsáveis por receber estes refugiados, fazer a sua primeira entrevista. Eles chegam a Portugal, não falam português, mas falam ucraniano. Ucraniano e russo são línguas muito próximas. Muitos destes também falarão russo, porque, enfim, são do tempo da União Soviética. Ora, a Sra. Yulia por justo é funcionária da Câmara, o Sr. Igor não, ele é um responsável por uma organização que tem a ver com a recepção de pessoas e de refugiados e de integração de pessoas em Portugal, mas este casal esteve várias vezes e está bastante ligado a várias iniciativas da Embaixada Russa em Portugal e tem ligações com agências de propaganda russa que estão claramente ligadas ao Kremlin e, portanto, ao poder neste momento que está a fazer a guerra na Ucrânia. Logo, fica aqui algo confuso. Então, russos que são a favor do Kremlin, ou que têm uma posição favorável ao Kremlin, porque oficialmente estão ligados ao Kremlin, estão a receber refugiados que vêm de uma guerra provocada pelo Kremlin. Parece um pouco estranho tudo isto. Ora, acresce de que muitos destes ucranianos vieram portanto, relatar o que tinha acontecido e nas informações que tiveram que dar, ficaram surpreendidos porque foram feitas muitas perguntas, não é? Informações detalhadas a respeito das famílias, mas não só da família que chegou, da família que ficou na Ucrânia e, de um modo muito particular, informações específicas a respeito dos homens que ficaram e que poderão estar envolvidos no combate contra as tropas russas. Quantos são? Que idade? Que treinamento têm? Aonde estavam? Tudo isto foi feito e depois, não é? Cópias, digitalizações de documentos, de identificações, etc, etc. Ora, esta situação tem levado a uma quantidade de acusações e contra-acusações. A Câmara Municipal defende-se que deu informação ao Governo e pediu ajuda ao Governo. O Governo diz que a Câmara é que não esteve disponível para responder. A ministra Ana Catarina Mendes, do Parlamento, disse que a autarquia recusou-se a ter uma reunião com o Governo. A Câmara responde de forma indignada e perplexa, dizendo que a ministra mentiu, exige que a ministra se retrate. Enfim, neste jogo, depois existe toda a política por trás, porque a Câmara é da CDU, poucas que existem no país. No entretanto, poderia eventualmente cair, porque não tem maioria absoluta, se o PS e o PSD concordassem nisto, mas não concordam. O PS, porque de alguma maneira tem ali uma posição que lhe é de algum conforto. O PSD, porque tem medo que se algo se for alterado, o PS possa ter a maioria absoluta nesta Câmara. Enfim, a jogada política está acima daquilo que é a recepção dos refugiados. Enfim, o que acontece, e de forma concreta isso nós podemos dizer, é que chegaram refugiados ucranianos, foram recebidos em Portugal e surpreendidos logo à partida, porque logo no diálogo foram atendidos por russos. Percebamos aqui uma coisa, não sendo exatamente igual,
Seria mais ou menos uma coisa como Portugal e Brasil. Se um português chega refugiado e é atendido por um brasileiro, ele imediatamente, pelo sotaque, pela forma de falar, ele sabe que a outra pessoa é brasileira e não é portuguesa. Portanto, eles logo perceberam que não estavam a ser entrevistados por ucranianos, mas por russos. Inclusive, as palavras de passo, por exemplo, que são usadas hoje na Ucrânia em vários níveis de segurança, são frases ditas em ucraniano, são muito difíceis de dizer por um russo, porque se ele quiser dizer aquelas palavras, elas vão sair com o sotaque russo e não ucraniano. Aconteceria entre portugueses e brasileiros. Ora, primeiro surpresa, e depois, sendo eles refugiados, estão a chegar independentes, eles são bombardeados com perguntas a respeito da família, não que chegou, mas a que ficou na Rússia, e isso criou toda esta sensação de desconforto. Isto provoca medo. Estas pessoas acabaram de fugir da guerra, provavelmente perderam todos os seus bens, perderam a sua fonte de rendimento, não sabem o que o futuro lhes reserva, chegam a um país que é para ser de acolhimento e são recebidos, vamos por aqui entre aspas, pelo inimigo. Esta situação nos fez pensar como cristãos na realidade da igreja. A igreja cristã, a igreja de Jesus. A igreja tem que ser uma porta aberta para receber aqueles que buscam a paz, aqueles que fogem do conflito e da guerra. Claro que estamos a falar aqui de paz interior, estamos a falar da guerra interior, estamos a falar da guerra contra o mal, estamos a falar daqueles que entendem e buscam na igreja algo para poder dar significado às suas vidas. Logo, as pessoas têm que ser recebidas de forma correta. Infelizmente, há duas visões muito dominantes das pessoas que chegam pela primeira vez a uma igreja. Estou a pensar aqui em igrejas mais no contexto cristão evangélico. Por um lado, há aquelas pessoas que têm uma posição muito negativa contra a igreja e acham que a igreja é um ninho de hipocrisia. São só beatos e hipócritas que estão ali, com lideranças que estão ali para usufruir da simplicidade das pessoas, inclusive para lhes tirar dinheiro. É uma posição que muita gente tem a respeito da igreja e provavelmente que as faz nem sequer querer entrar. Mas outros olham para a igreja, às vezes, como uma espécie de oásis, um local de paraíso. Ali é uma maravilha, porque estas pessoas são pessoas ligadas a Deus, estão preocupadas com o bem do próximo, o amor ao próximo, o Senhor Jesus. Então, criam uma visão da igreja daquilo que ela não é e não pode ser, porque a igreja é feita por pessoas e pessoas são falhas, são pecadoras. Mas isto quebra muitas vezes, porque esta expectativa inicial leva a que estas pessoas se decepcionem muito rapidamente com a igreja. O inimigo certamente vai tentar prejudicar. Quando eu falo aqui o inimigo, estou a falar do maligno, estou a falar das forças das trevas, personificadas na Bíblia na figura de Satanás. Ele e os seus vão tentar prejudicar a chegada das pessoas à igreja. E se puderem colocar alguma pedra de tropeço, melhor ainda. O Senhor Jesus dizia mesmo, ai daqueles que são pedra de tropeço. No caso, ele falava sobre os fariseus, que acabavam por criar um obstáculo tão grande para que as pessoas pudessem chegar a Deus, com todas as regras e regrinhas e limitações que colocavam. E as pessoas, ao chegarem ou ao tentar chegar a Deus, não chegavam a Deus, mas chegavam a um conjunto de regras e tradições que acabavam por ser negativas. A igreja precisa olhar para situações como esta, deste noticiário, e perceber que nós temos que estar atentos. Nós não podemos permitir que as pessoas que chegam à igreja sejam recebidas pelo inimigo. Elas têm que ser recebidas de braços abertos. A igreja é um lugar de refúgio, a igreja é um asilo, a igreja é um hospital, é um lugar para receber aqueles que estão em dificuldade. Nós somos os seguidores daquele que disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que aqueles que chegam às nossas igrejas encontrem realmente santuário, no sentido de encontrar uma recepção que os recebe como estão, que os ajuda a perceber a luz e a diferença de andar com Cristo, que lhes auxilia no caminho de encontrar a paz interior, a paz com Deus. Que as pessoas, ao chegarem à igreja, não sejam recebidas de modo a ficarem com medo e com dúvida, mas que possam ser recebidas de forma a sentir alegria e a paz que vem do Senhor.